Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. I have no intention of going to Azkaban. Enough of this. Take him! Albus Percival. Olá pessoal, tudo bem? Então, o que acontece? A aula desta quinta-feira está gravada. Como vocês viram, estou trabalhando em Hogwarts essa semana. Então, tive que gravar a aula para vocês certinho, mas com todo cuidado. A aula será quase uma aula em Hogwarts. Eu já peço que você separe aí o seu livro, o módulo 4, e nós já estávamos conversando sobre verbo. Inclusive, já havíamos lido a tirinha do Marco. Você se recorda? Então vamos lá juntos para que você veja isso comigo. Só um momentinho aí. Agora compartilhando com você a página em que paramos conversando sobre verbos, certinho? Então veja aqui. Nós estamos lá no módulo 4. Esta é a página 29, certo? Mas não se preocupe, viu? Amanhã, a aula de sexta-feira já é ao vivo, já voltei de Hogwarts, ok? Então veja aqui comigo. O Marco, certo? Passou o dia dele todinho, acho que você se recorda, fez várias ações e achou que faltava alguma coisa. E lá no último quadrinho aparece a garotinha pendurada no pé do Marco. E aí ele fala, ah, era isso. E nós listamos os verbos que indicavam as ações praticadas pelo Marco durante o dia todo. Agora, o que nós faremos? Continuaremos a conversar um pouquinho mais sobre essa tirinha do Marco, a partir aqui da letra C. Segundo o personagem, o que faltou para que o dia fosse completo, justifique. Observe que lá na tirinha, o Marco, junto com a tartaruga, que é sua amiga ali, passeou, foi para a escola, brincou, fez tudo. E ele fala que o dia foi muito bom, mas que parecia que faltava alguma coisa. E o Marco é um personagem que é perseguido o tempo todo por essa garotinha. Ela é apaixonada por ele. Por isso, ficou faltando alguma coisa. Então vamos lá? Respondendo a letra C juntos. Faltou o personagem ser perseguido pela garotinha que é apaixonada por ele. Então, até aquele momento, ela não havia aparecido pendurada aos pés dele. Tranquilo, pessoal? Então foi isso que faltou ali no dia do Marco na tirinha. De que forma é criado o humor nessa HQ? Observem que o Marco tem a sensação de que o dia foi muito bom. Vejam aqui nesse quadrinho. Foi um dia tão gostoso, mas parece que faltou alguma coisa. O que faltou? O que faltou é o que ele não gosta. Ser perseguido, ser arrastado pela garotinha. Então é isto que gera o humor na tirinha. O humor surge quando Marco se dá conta do que faltou em seu dia, que até ali tinha ido muito bem. Ser perseguido pela garotinha. Ele sente falta, por mais que ele fale o tempo todo que não gosta, certo? Ele sente falta de ser perseguido por ela. Opa, Hugo, essa resposta aí ficou mais longa, eu preciso de tempo para copiar. Lembre, você pode pausar o professor, me pausar aí, copiar a resposta e depois dar o play novamente. Super tranquilo, tá bem? Então vejam aí, eu estou organizando
a resposta. Aí, caso você precise de mais tempo copiando, dá um pause aí no nosso vídeo, copie com tranquilidade, registre no seu livro e logo em seguida voltamos a conversar aqui, certinho? Então está aí a resposta da letra D. Durante o dia, Marco praticou diversas ações, como acordar, brincar, balançar-se e cair. Aí, pessoal, vem a nossa reflexão. Ações, fenômenos, estado são ideias expressadas por uma categoria especial de palavras na nossa língua, o verbo, certo? Então, verbos expressam ações, estado e fenômenos. Observem aí comigo. As palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, situando os fatos no tempo, são chamadas verbo. E aí eu já destaco para você. O verbo é a categoria mais importante de palavras na nossa língua. Nossa organização de ideias, de orações, acontece junto ao verbo. É extremamente importante para nós o verbo, certinho? Aí veja algo mais comigo. Alguns exemplos. Marco brincou muito durante o dia. Chove muito em Manaus. Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Brincou, chove, estava, ficou. Essas palavras são verbos e são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza ou mudança de estado. Você está assistindo a esta aula. Eu também indiquei aí um fato, está assistindo. Só que aí eu usei 2 verbos no lugar de um. Quando isso ocorre, trata-se de uma locução verbal. A locução verbal é quando empregamos 2 ou mais verbos para representar um fato. É como se eu tivesse mais de um verbo trabalhando como se fosse um só. Olha aí comigo. Locução verbal. Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo que recebem o nome de locuções verbais. Nessas expressões, a ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar, o qual não tem sentido próprio. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Vamos a esses 2 exemplos bem bacanas que estão aqui? Olha aí comigo. Marcos está fazendo pipoca. Vejam aqui, nós temos 2 verbos indicando um único acontecimento. Fazer pipoca, um único fato. O primeiro verbo, está, é o verbo auxiliar. O fazendo é o principal. Então, nós temos aqui 2 verbos indicando um único fato. Então, isso é uma locução verbal. Olha o caso ao lado. A mãe ficou admirada com o presente. Olha aí comigo. Ficou, verbo auxiliar, admirada, verbo principal. 2 verbos indicando um único fato novamente. Uma locução verbal. Então, até aqui, nós vimos os verbos que indicam fatos, acontecimentos, ações, fenômenos. E vimos também que há as locuções verbais, que desempenham a mesma função. Tranquilo? Agora eu quero que você faça alguns exercícios junto comigo. Olha aí o livro que eu vou compartilhar com você. Vamos partir para uma conversa sobre a conjugação verbal, a conjugação dos verbos. As terminações verbais auxiliam a identificar a qual conjugação determinado verbo pertence. Releia um trecho do texto Nova espécie de pterossauro é descoberta no Brasil. Hoje quem faz a leitura sou eu mesmo, então me acompanhe. Ao contrário do que aparentam, os pterossauros não são dinossauros. Considerados répteis voadores, eles se diferem dos dinossauros
em um conjunto de características anatômicas identificado pelos cientistas ao longo dos anos, como o fato de os pterossauros terem desenvolvido o quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham 3. Como as formas verbais em destaque são registradas no dicionário? No dicionário, as formas verbais são registradas no infinitivo. Então, estes verbos aí, no dicionário, aparecem assim. Aparentam, no dicionário, estará aparentar. Diferem, no dicionário, estará diferir. E terem, no dicionário, ter. Então, os verbos são dicionarizados em sua forma no infinitivo, terminados em ar, ir. Neste caso, aparentar, diferir e ter. Feito? Compreendido? Na língua portuguesa, os verbos pertencem a 3 conjugações. Olhem aí. Primeira conjugação, os terminados em ar. Então, aparentar, ali do texto, é de primeira conjugação, como perguntar, comprar, amar. Os verbos de segunda conjugação são terminados em er, ali como o verbo ter, dizer, querer, sofrer. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir, preferir, sorrir, insistir ou o diferir que estava ali no texto. Então você acabou de ver aqui comigo que os verbos podem ser classificados quanto à conjugação primeira, segunda e terceira. Cada uma dessas conjugações faz referência à vogal temática, que está ali junto daquele R final do verbo. Então, verbos como cantar, pular, estudar, passear, são verbos de primeira conjugação. Bater, sofrer, correr, de segunda conjugação. Partir, sorrir, mugir, mu, são de terceira conjugação. Talvez você tenha percebido que tem algo faltando aí. Que é o quê? Alguns verbos como pôr, sobrepor, antepor, compor, não são terminados nem em ar, nem em er, nem em ir. E aí? São de qual conjugação? Veja que seu livro traz essa explicação. Vamos olhar juntos? Compartilhando de novo aí a página contigo. Os verbos terminados em or, como o verbo pôr e os que dele derivam, compor, dispor, supor, propor, entre outros, pertencem à segunda conjugação. Opa, fiquem atentos, hein? Pois a forma antiga de pôr era poer, que com o passar do tempo perdeu a vogal E. Então, o que acontece? O pôr era poer, perdeu o E. E aí, todos os verbos que são derivados dele, compor, sobrepor, antepor, certo? Repor, são da mesma conjugação do verbo pôr, que originalmente era da segunda conjugação. Então, mesmo que eles não sejam terminados em er, eles são de segunda conjugação. Feito? Tranquilo? Agora volte lá comigo mais uma vez. Vamos fazer aí mais um exercício juntos. Agora reveja os verbos que você escreveu no item B da atividade da página 29 para registrar as ações do personagem Marco e escreva a conjugação de cada um deles. Este exercício nós havíamos feito na nossa aula anterior. Talvez você tenha registrado alguns verbos um pouquinho diferentes. Eu vou utilizar aqui os que eu coloquei na resposta. Mas o que nós devemos lembrar? Ar, primeira conjugação, er, segunda, ir, terceira, e os terminados em or são de segunda também, o verbo pôr e seus derivados. Veja lá comigo. Retornando à página 29. Lá na história do Marco. Olhem aí. Eu usei acordou, brincou, tomou sorvete,
conversou e caiu, que serão os verbos no infinitivo acordar, brincar, tomar, conversar e cair, certo? Estes foram os verbos que nós usamos na nossa resposta na aula anterior. Então, vamos aqui de volta para este exercício 2, colocando cada um dos verbos e a conjugação. Acordar. Primeira conjugação. Brincar. Primeira conjugação, terminados em ar. Tomar. Primeira conjugação. Conversar. Primeira conjugação. Cair. Terceira conjugação. Então, aqui eu utilizei os verbos que eu havia registrado com vocês lá na página 29. Mas naquele dia eu havia dado liberdade para caso você quisesse listar outros. Então, verifique direitinho aí a conjugação de cada um. Se sobrar alguma dúvida, próxima aula será ao vivo. Já terei voltado de Hogwarts e aí você pode perguntar para mim, certinho? Vamos à questão número 3 agora. Descoberta, nós vamos ler 3 manchetes para resolver esta questão. Descoberta permite entender melhor a formação das galáxias. Quarks são observados interagindo através de minúsculos sabres de luz. Asteroide é flagrado atravessando o sistema solar. Agora vamos juntos. O verbo entender pertence a que conjugação? Terminado em er. Lembrou aí? Segunda conjugação. Então, verbos como entender são de segunda conjugação. A que conjugação pertence à forma verbal interagindo? Opa! Interagindo no dicionário, interagir. Termina em ir. Ir, terceira conjugação. Vamos marcar lá no exercício. Um segundo. Terceira conjugação. Sempre pensando em como o verbo aparece no dicionário. A que conjugação pertence à forma verbal atravessando? E aí? Atravessando aparece como no dicionário? Opa! Você sabe? Atravessando, atravessar, aparece no dicionário atravessar. Ar, primeira conjugação. Vamos marcar também. Primeira conjugação. Então, observe que até aqui nós retomamos o nosso estudo de verbos, das locuções verbais, e agora nós estamos observando as conjugações a que cada verbo pertence, que podem ser de primeira, segunda ou terceira conjugação. Primeira conjugação terminado em ar. Segunda conjugação terminado em er. Terceira conjugação terminado em ir. Certinho? Voltando lá para o livro. Já fizemos aí até a página 31 juntos. Agora, pessoal, os nossos próximos estudos são sobre flexão verbal. Os verbos são palavras flexíveis. Ainda vou te dizer mais. São as palavras mais flexíveis que existem na língua portuguesa. Verbos podem ser flexionados quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas. Singular e plural, modo, imperativo, subjuntivo, indicativo, tempo, presente, passado e futuro, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, os verbos são muito, muito flexíveis e é o que você vai passar a acompanhar nos nossos exercícios e tarefas. E agora eu quero marcar uma tarefa aí contigo. Nessa página aí,
página 32, certo? Vou mostrar para você. Nós temos alguns exercícios que começam a trabalhar flexão de número e pessoa. Número singular e plural, pessoas, pessoas do discurso. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, do que ou de quem se fala. Eu quero que você faça para mim a página 32 como tarefa. E eu vou colocar aí no chat. Só um segundo. Abrir o chat aqui. E você vai anotar. Tarefa. É para amanhã, hein, gente? Página 32. Exercícios. Você vai começar a pensar aí sobre essas flexões verbais na página 32, fazendo todos os exercícios que estão nela. E na nossa aula ao vivo, nós vamos conversar muito sobre quando o verbo está no singular, no plural, na primeira, segunda ou terceira pessoa, e vamos pensar também sobre os modos verbais, que aparecem lá no final da página 32. Dê uma olhadinha lá comigo. E devagarinho, certo? Nós vamos compreender cada vez melhor como são os verbos e como eles funcionam na nossa língua, certo? Inclusive, passando aqui para a página 33 e pensando sobre as flexões de tempo. Vou resumir para você agora tudo que conversamos. Os verbos são palavras que expressam fatos, ação, acontecimento, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza. Também existem as locuções verbais, quando temos dois ou mais verbos fazendo a função de um só. Além disso, também vimos que os verbos podem ser de primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira, terminada em ar. Segunda, terminada em er. Terceira, terminada em ir. E aqueles que são terminados em or, como o verbo por e seus derivados, também são de segunda. E agora, na tarefa, você vai começar a pensar sobre a flexão dos verbos, certo? E aí, pessoal, para a aula de amanhã, eu já estarei de volta, certo? E poderemos conversar ao vivo, juntos, sobre esses estudos. Para a minha despedida, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Só um segundo. Enquanto eu não retorno, né? A aula de amanhã é ao vivo. Eu já terei voltado de Hogwarts. Um abraço para vocês. Até mais. Façam a tarefa e estudem os verbos.